Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, chamado metodologias ativas. Vocês com certeza já ouviram falar em metodologias ativas ou tipos de metodologias ativas, mas aí em que contexto? Vamos tentar contextualizar um pouquinho. A gente vive numa sociedade que aponta para o desenvolvimento de competência dos estudantes que possam estar inseridos numa sociedade cada vez mais complexa. E essa responsabilidade é uma responsabilidade da escola. A mera transmissão de informações não caracteriza mais um processo eficiente de aprendizagem. Nessa perspectiva, a alfabetização científica possibilita um desenvolvimento sustentável para a inclusão no mundo globalizado. Muitos professores, é normal muitos professores imaginarem que toda aprendizagem é inerentemente ativa. Por exemplo, quando o aluno participa da aula, é uma aprendizagem ativa, numa aula expositiva, porque diz que o aluno está participando, então ele está ativamente envolvido. É muito mais do que isso, gente. Pesquisas vêm sendo feitas na área da ciência cognitiva e elas apontam que os alunos devem fazer algo mais do que simplesmente aprender para que a aprendizagem seja efetiva. Então, partindo desse pressuposto, a professora aqui que vos fala vai fazer um breve resumo e vai colocar um texto para vocês fazerem uma atividade, porque vocês têm que meter a mão na massa. Então, assim, por mais que a gente, essas estratégias, muitas estratégias utilizadas, o contexto educacional que vivemos, ele pode ser caracterizado como um mosaico. Enquanto alguns professores ainda utilizam os métodos convencionais, quadro negro, outros utilizam práticas pedagógicas inovadoras, diversificadas. Então, assim, é importante a gente saber, eu não vou entrar aqui no histórico, mas vou apontar para alguns teóricos, por exemplo, a partir do século XVIII, vocês já estudaram em tendências pedagógicas, houve uma, digamos assim, uma eclosão das revoluções da Europa. Com a independência dos Estados Unidos, as escolas pedagógicas passaram a ver com olhos críticos as limitações da abordagem do ensino e aprendizagem. Então, por isso que a gente estuda as tendências pedagógicas para a gente entender todo esse contexto. Então, John Dewey ele já vinha há muito tempo, gente, falando sobre a necessidade de um ensino mais ativo, onde o aprender deveria ser do próprio aluno, porque vocês, gente, só vocês aprendem por si. Essa iniciativa, esse movimento de aprender tem que partir de vocês. Nós, como professores, seremos somente um guia, um mediador. É como se fosse assim, um piloto da embarcação. Imagine que vocês queiram ir para Nova York, a professora Eliana vai assumir o piloto do comboio. Então é isso. Então, na verdade, e nessa perspectiva é preciso a gente voltar a abrir os olhos para essas novas metodologias, porque hoje o mercado de trabalho ele requer pessoas criativas, pessoas capazes de trabalhar em equipe. Então, assim, é uma amplitude, são competências muito que às vezes a gente fica a pensar o que o futuro nos espera. Então, qual o papel do professor nesse processo? Ele é visto como parceiro, gente. Ele é somente um mediador. Ele planeja os cursos, utiliza as técnicas, mas são os alunos que desenvolvem todo o seu processo de aprendizagem. Então, assim, muitas propostas existem, aliás, muitas propostas. Aqui eu vou dar uma pincelada, porque o texto aborda muitas questões. Por exemplo,
alguns teóricos tentam classificar as metodologias ativas por meio da aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa. Por exemplo, as metodologias classificadas como uma aprendizagem colaborativa estão a aprendizagem baseada em problema, a problematização, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em times, a instrução por pares e a sala de aula invertida. Já a aprendizagem cooperativa é o Jigsaw, divisão dos alunos em equipe para o sucesso e torneio de jogos. Então, assim, essa classificação depende muito de autor para o autor. Então, assim, vamos começar pela aprendizagem baseada em problemas. Eu vou falar para vocês, eu vou fazer uma pincelada. A aprendizagem de problemas, ela nasceu no contexto no Canadá, foi inspirada em métodos de estudo de caso da Escola de Direito da Universidade de Harvard. Então, o que interessa nos saber da aprendizagem baseada em problema? Aos alunos são apresentados algum problema e, em grupo, eles organizam as ideias. Após discutirem, eles levantam o questionamento, planejam o modo, quem, como e onde vão ser quem, como e onde eles vão buscar essas informações. Depois, ao final do trabalho, eles trazem uma solução. Na verdade, o enfoque pedagógico da aprendizagem baseada em problema, ele está fundamentado na pedagogia construtivista, porque os alunos constroem o seu conhecimento. Já a problematização, ela tem algumas abordagens, algumas similaridades com a aprendizagem baseada em problemas. Mas a metodologia da problematização, os alunos identificam os problemas por meio da observação da realidade. Ela é um pouquinho diferente. Enquanto a aprendizagem baseada em problemas, eu dou o problema, a problematização, os alunos observam a realidade e, a partir dessa realidade, eles vão buscar soluções, respostas a essas questões. Essa metodologia, ela propicia o desenvolvimento do raciocínio reflexivo e crítico do educando. Na verdade, quais são os pontos-chave dessa metodologia? Observação da realidade. Depois inicia-se uma reflexão. Quais são os fatores determinantes daquele problema verificado? Depois eles vão construir teorias, buscando respostas. Depois eles vão construir hipóteses e depois vão aplicar a realidade. Já a aprendizagem baseada em projetos, ela foi desenvolvida mais ou menos... ela não é nova, porque em 1900 ela tinha sido desenvolvida por John Dewey. O que John Dewey defendia? Defendia a capacidade de pensar dos alunos mediante o hands-on, mão na massa, aprender fazendo. Então, a aprendizagem baseada em projeto, ela é uma metodologia interessante porque ela envolve os alunos na obtenção de informações e no desenvolvimento de competência e, ao mesmo tempo, ela desenvolve a autonomia. E aí os projetos, dentro dessa perspectiva, podem ser classificados em projeto construtivo, é aquilo que eu me proponho construir novo, é um projeto investigativo, porque quando a gente pensa, só um minutinho, só uma ressalva, quando a gente pensa em projetos, a gente só pensa em construção. Mas a aprendizagem baseada em projetos, ela pode ser um projeto construtivo, que é construir algo novo, um projeto investigativo, que é o desenvolvimento de uma pesquisa, e um projeto didático ou explicativo. O que é isso? É que eu vou buscar algumas respostas de como funciona, para que serve, como foi construído. Busca explicar, ilustrar e revelar os princípios científicos e fundamentais dos objetos. A aprendizagem baseada em times na verdade, uma metodologia que é trabalhada em grupo. O objetivo é manter os grupos, quanto mais heterogêneos, melhor. E o tema é discutido e já pode ser abordado em outras aulas e disciplinas por um tempo inédito.
ela propicia essa interação do grupo. E a instrução por pares. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo só uma pincelada, né? A instrução por pares, ela é uma metodologia colaborativa e ela tem como objetivo o envolvimento de todos os alunos durante uma aula. Ou seja, o próprio nome já diz, os pares agem como mediadores do processo de ensino-aprendizagem. Essa função já não é mais só do professor. A sala de aula invertida é o que a gente fala, o que a gente sempre é o que vocês mais conhecem. Por que invertida? Porque enquanto na sala de aula eu trabalho os conteúdos e para casa os alunos vão responder os exercícios, inverte-se. O processo é invertido. Em casa os alunos vão estudar a teoria e na sala de aula eles vão resolver desafios, resolver atividades, justamente naquele momento que às vezes o professor está explicando, o aluno não sente nenhuma dificuldade. A dificuldade vai ser na hora de resolver um exercício, resolver uma discussão em grupo, uma atividade. Então, na verdade, a sala de aula invertida ela é uma combinação da aprendizagem por desafios que ela permitem que o aluno aprenda a fazer fazendo. O Jigsaw, ela é do ensino cooperativo, como eu já falei para vocês. Qual o objetivo dela? Os alunos, esse método envolve grupo de alunos, os quais ensinam uns aos outros um assunto no qual eles se tornarem especialistas. Imagine, se eu estou numa turma de matemática e eu trabalho muito, na aula de matemática eu tenho um entendimento muito grande sobre regra de 3, bem simples. Então, eu vou ensinar o meu colega. Então, o outro que tem um entendimento, ele vai me ensinar. Então, na verdade, cada um vai recebendo informações que ninguém tem mais que seu grupo. Então, eles acabam se tornando especialistas para estudar o assunto. Isso é interessante porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Aí nós temos outra teoria dos jogos em equipe, que ele foi desenvolvido em 72, para vocês perceberem como ele é antigo. As equipes são formadas, quando a gente fala em equipe, gente, equipes heterogêneas. Não só de habilidade, mas de sexo, de etnia. Por quê? Porque o objetivo, os colegas se ajudam mutuamente, proporcionando aos alunos de baixo rendimento oportunidades iguais de sucesso. Então, na verdade, os alunos eles acabam adquirindo conceitos e competências dos temas abordados com sucesso. Eles ganham jogos mediante maior pontuação. Então, isso é feito de torneios. Torneios são baseados em jogos de perguntas e respostas, sendo utilizadas questões de múltipla escolha. Então, automaticamente, do tipo verdadeiro e falso, e aí o professor não pode ajudar os alunos durante os torneios. Então, gente, basicamente, essa é uma revisão muito rápida. É um vídeo muito rápido para não ser cansativo, e eu vou disponibilizar o material para vocês fazerem uma atividade, ok? Ficamos por aqui e um grande abraço.